Olá pessoal, bom dia a todos e a todas, bom dia tutores que nos acompanham nesse momento. Estamos aqui iniciando mais um módulo que agora é Sociologia. E eu conto com a participação dos tutores, dos alunos. Nós vamos entrar numa ciência que se chama Sociologia. Ela estuda todo o contexto social, as mudanças, o contexto histórico. E hoje nós vamos iniciar o primeiro módulo da nossa atividade de Sociologia. Vamos lá acompanhar aqui a nossa aula. Então, aqui o nosso título é Educação, Sociedade e Trabalho, abordagem sociológica da educação. Eu sou a professora Rosânia, sou especialista em EAD e o público-alvo são os funcionários da educação. Então, nós estamos aqui com os objetivos para a nossa aula. O objetivo é que você, aluno, possa estar explicitando a importância, a relevância do desenvolvimento da sociedade como um todo. O que acontece com essas mudanças sociais, as políticas, a educação? O que acontece desde o longo dessa história? Então, eu trouxe aqui alguns objetivos, que é o aluno explicitar a importância do desenvolvimento da sociedade, o seu relacionamento com a educação para o processo da construção social. Pessoal, sem educação não conseguimos desenvolver um processo de socialização como um todo, um desenvolvimento que vise a construção da sociedade. E o outro objetivo é que você, aluno, possa analisar as formas de sociabilidade e suas mudanças. O outro objetivo é que você possa estabelecer relações entre educação e sociedade. E também reflita acerca da exploração do trabalho pelo capital. Todo esse objetivo você vai estar acompanhando ao longo desta aula. E eu peço que vocês façam suas anotações, possam estar entrando no fórum e deixando seus comentários, porque é importante que vocês acompanhem toda essa aula, leiam o material de vocês para que vocês possam entrar na história. E eu tenho aqui, na aula de hoje, nós vamos estudar a unidade 1, que tem como tema construção da lente sociológica. E eu trouxe duas vertentes para que você possa estar acompanhando de que forma o nosso contexto social hoje tem todas essas mudanças e o que vem acontecendo ao longo das políticas da educação, o que está mudando e o que ainda precisa mudar. Eu trouxe duas vertentes aqui para que você possa também fazer uma análise do nosso contexto social, que é as ciências naturais. Ela destina-se à pesquisa de fenômenos da natureza. Por exemplo, a matemática, a física, a astronomia, a química, a biologia e entre outras ciências que vocês vão estar acompanhando. A outra são as ciências sociais. Ela estuda o homem na sociedade e suas diversas dimensões na filosofia, na história, na geografia, na antropologia, na pedagogia e na sociologia. Então, vocês observem que tem toda uma história e aqui nós podemos dizer que é uma interdisciplinaridade. São duas vertentes que buscam respostas. Mas eu quero dizer para vocês que nem tudo a ciência consegue trazer resposta. Ainda está em pesquisa. Por exemplo, o homem procura solução de suas dúvidas, problemas, mistérios, por meio da ciência. Olha um dos mistérios aqui pertinente. Do que é feito o universo? A ciência conseguiu explicar somente esses pontos aqui. Matéria escura, 26%. Energia escura, 70%. E 4% eles responderam que
está inserido entre as estrelas, planetas e nós aqui na Terra. Fora isso, não conseguiu descobrir de que é feito. Uma parte eles conseguiram chegar, mas foi até aqui. Mas ainda está em questionamento, ainda tem dúvidas a respeito do nosso universo. E vamos iniciar aqui um contexto histórico do século XIX. Vamos lá, o primeiro, que começa em 1808, época em que quase tudo se explicava pela religião. Lembra que eu falei das duas vertentes sociológicas? Então, essa história, uma vai fazendo atrelamento à outra. Coisas pela inteligência humana. Próximo. A partir daí, o homem procura a solução de suas dúvidas, como eu falei no slide anteriores, problemas, mistérios. E hoje nós questionamos até nossa própria existência. Alguns questionam de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui. E isso são questionamentos filosóficos. E aqui no século XIX, parte dos países da Europa passava por grandes mudanças. Nesse período do século XIX começa toda a transição de mudança. E aqui nós temos, depois de centenas de anos, dominação dos nobres, olha aqui, ó, dominação dos nobres, do clero, entrava em cena novos personagens que mudaram o poder, como, por exemplo, a burguesia. E nós vivemos nesse contexto atual. Desse ponto para frente, surgiram pequenas e grandes cidades. Pequenas e grandes cidades chamadas de burgos, da onde surgiu a palavra burguês. Aos poucos, seus habitantes, artesãos, pequenos comerciantes, funcionários dos reinos, organizaram-se e restabeleceram-se contra os nobres, que estão ligados ao rei, chefiado pelos monarcas, em reinos como Inglaterra e França. Então, vocês sabem que uma monarquia é governada apenas por uma pessoa e que ele só sai se ele abdicar do trono e se falecer já tem um outro sucessor. Não existe a questão do voto para você escolher quem vai estar governando. E hoje existem os reinos, por exemplo, na Inglaterra nós temos reis, só que eles já não dominam diretamente a política, porque já existe um processo de eleição para escolher o próprio representante. Vamos lá para o próximo. Agora eu trouxe uma pequena observação a respeito de quem são os nobres, né? Então, vem de nobreza, composta por membros da alta sociedade, senhores feudais, condes, duques. Essa classe era detentora de terras, arrecadava impostos dos camponeses. Tais domínios foram doados pelo rei por causa do enfraquecimento da realeza. Ou seja, o rei estava sempre negociando para que fortalecesse a própria questão política do que ele governava. Em seguida, os nobres viviam em grandes castelos. Em grandes castelos, conhecidos como grandes propriedades, não pagavam impostos. Não pagavam impostos, além de cobrarem das classes menos favorecidas. Ou seja, eles não pagavam impostos, mas eles cobravam. Porque eles precisavam viver desse imposto também para que mantesse a própria necessidade financeira dele. Tinham o próprio tribunal para serem julgados. Tinham direito de usar armas, possuir exércitos próprios e cavalos.
Ou seja, tem alguns filmes, Cavaleiros Templários. Se você acessar, buscar esse filme, você tem uma parte desse filme que conta esse contexto, de que forma que eram governados. Vamos lá para o próximo. Eu trouxe aqui uma observação para vocês do clero, para que vocês possam contextualizar a história. O clero era constituído por membros da Igreja Católica. Eles exerciam grande influência, poder e eram responsáveis pela proteção espiritual da sociedade. Então, este é um contexto histórico em que era unido o clero mais o rei. E o clero, ele estava sempre participando de questões políticas, espirituais, porque partia deles toda a orientação. E aqui, todos que compunham essa categoria eram isentos de pagamentos de impostos. Arrecadavam o dízimo dos fiéis e detinham grande parcela de conhecimento. Vocês observem que a história fala que o rei foi enfraquecendo, porque os que eram aliados deles, os clero, o nobre, não pagavam impostos. Quem pagava impostos eram os menos favorecidos, que trabalhavam para o próprio sustento do rei. Eles transcreviam manuscritos, livros sagrados e perpetuando os ensinamentos aos futuros religiosos. Este era o papel do clero, da Igreja Católica, este era o papel. Está também acompanhando todo o processo político, todas as mudanças, mas eles também poderiam opinar de que forma poderia ser organizado a sociedade. Em seguida, nós temos os burguês, né, que eram habitantes, burgos, como eu já falei no slide anterior, que viviam em pequenas cidades protegidas por muros. Estes eram pessoas que dedicavam-se ao comércio de mercadoria, roupas, especiarias e joias. Esses eram desprezados. Por quê? Porque tinha o rei, tinha o clero, que eram os nobres, a Igreja Católica, mas eles eram desprezados porque eles confrontavam o rei, eles confrontavam a Igreja Católica porque eles queriam mudança. E surge os burgueses. Esses burgueses, eles eram desprezados. Eles se dedicavam ao comércio, que alguns séculos mais tarde serviria de base para o surgimento do capitalismo. Se fala tanto do capitalismo, mas foi importante surgir, né? A burguesia, a construção de uma nova sociedade, o comércio, partiu deste princípio. A classe dominante das sociedades capitalistas e cuja sociais preocupação são o valor da propriedade, da preservação do capital, a fim de garantir a supremacia do comércio. E o objetivo da burguesia era apenas o lucro, como está escrito aqui, era apenas o lucro. E hoje o capitalismo visa o lucro. Vamos lá para o próximo. Agora nós vamos entrar um pouco no túnel do tempo, né? E a nossa viagem, ela retrocederá mais algumas décadas. Nosso destino agora é o século XVIII. O assunto é Revolução Industrial. Todos nós já ouvimos falar da Revolução Industrial, o que ela trouxe, o que foi a Revolução Industrial. E hoje nós vamos estar aprendendo, compartilhando este conhecimento, o que aconteceu com a Revolução Industrial, o que trouxe de legado para os nossos tempos atuais. Mas antes de entrar no túnel do tempo, eu tenho algumas perguntas para vocês. Eu quero que vocês reflitam. Se observe, olhe o celular, olhe a bolsa, olhe a roupa, o sapato. Olhe o material que vocês têm, o caderno, a caneta. Tentem responder. Você já parou para pensar
como são produzidos os artigos que vocês consomem ou utilizamos diariamente. Por exemplo, a roupa, o sapato, a comida que nos alimenta, o ônibus, o automóvel, o caderno que você, aluno, usa, a caneta, os móveis de sua casa e tantos outros objetos. Será que você tem a ideia, imagina como são feitos, quantas mãos passam para desenvolver esse processo para que você tenha um produto com qualidade na sua casa? Então, agora eu convido vocês a acompanharem o nosso vídeo. Enquanto o vídeo passa, tente refletir, tente responder para si mesmo de que é feito o material que eu uso, de que é feito o material que eu tenho na minha casa. Vamos lá, o vídeo? Vem cá, você já reparou que no nosso dia a dia fazemos uso de vários produtos? Por exemplo, num simples banho para irmos ao trabalho. Utilizamos chuveiro, shampoo, escova de dentes, toalha e muitas outras coisas. Mas não paramos para pensar como ocorre a produção do que consumimos, concorda? E o que as pessoas na rua pensam sobre esse questionamento? Acompanhe. Você já parou para pensar como são produzidos os artigos que você consome diariamente? Não parei ainda para pensar. Já parei. Já. Não, ainda não. Bom, nunca parei para pensar nisso não. Eu acho que deve ser bem trabalhoso, né? Deve ter fábricas, né, produzindo essa matéria. Eu acho que realmente é bastante trabalhoso, complicado de fazer, né? E quantas pessoas precisariam trabalhar para que esses produtos chegassem até você para o consumo? Faço nem ideia. São muitas pessoas, né? A gente não pensa nisso, mas na verdade são muitas pessoas que envolvem, né? Até o produto final, né? Bastante. Imaginar número é difícil, porque depende, um carro envolve muita gente, roupa já envolve também uma série de coisas, desde a indústria, corte, tudo, apesar das máquinas, tem muito operário. Então, a partir da escolha, da produção, né, do algodão, ou um material similar, o transporte, a chegada na confecção, na fábrica no caso, e as pessoas que vão demandar todo esse trabalho. Depois ainda tem a questão do consumismo, né? Que até a balconista que vai vender, e eu estimo umas 50 pessoas. Deve ser muitas pessoas aí envolvidas, né, nessa produção. Realmente é o que eu estou te falando, nunca parei para pensar nessa situação e deve ser bem complicado, bem trabalhoso. Viu só? Vivemos em uma sociedade acostumada com o consumo, mas não acostumada em entender por que e como consumir. É um bom tema para discutirmos juntos, certo? Bons estudos e até logo! E aí, pessoal, refletiram, analisaram, pensaram de que forma é feito os produtos que nós consumimos, que você consome, que eu consumo, quantas pessoas estão envolvidas no processo de produção? Vamos seguir para a nossa aula. Então, agora nós vamos estar no século XVIII. Nós vamos falar um pouco sobre a Inglaterra, né? Intensificou-se o processo de industrialização à mão de obra e é substituída pelas máquinas, manejadas pelo próprio operário. O crescimento desse processo de produção de bens, de materiais, foi chamado de Revolução Industrial. Então, aqui você observa que tem uma linha de produção de calçados, né? Aqui não é só a mão de obra do homem, aqui nós temos a máquina que o homem também manuseia a própria máquina. Então, houve uma união da mão de obra e da máquina também para ajudar o homem a desenvolver alguns processos com qualidade que o homem não consegue, somente a máquina consegue desenvolver. Vamos para o próximo aqui. Quais foram as mudanças depois da Revolução Industrial? O que foi que aconteceu? O que mudou desse processo para cá? Então, nós vamos aqui na primeira mudança. Intensificou-se a exploração do trabalho pelo capital. O trabalhador
tornava-se apenas possuidor da força de trabalho, e vendia ao capitalista, tornando-se dependente para a sua sobrevivência. Então, neste processo, com o surgimento das primeiras mudanças, o homem oferecia a sua força de trabalho, o seu conhecimento para ajudar no crescimento das produções e do desenvolvimento industrial. A indústria moderna, vamos falar agora um pouco sobre a indústria moderna, ao produzir mercadorias de grande quantidade e baixo preço, fez quase desaparecer a produção artesanal. Aqui nós temos os antigos artesãos foram obrigados a se sujeitar ao capitalista, que sistematicamente os exploravam. Aqui nós temos jornada de trabalho, se estendia até 16 horas diárias. O trabalhador ficava cansado, não produzia o necessário e acabava se prejudicando. Em muitos casos, até acontecia acidente no próprio trabalho. E isso aqui, a própria população já não aceitava essas condições de trabalho. Era o capitalismo, a produção e a mão de obra. Vamos lá para o próximo aqui, que nós vamos falar um pouco sobre a péssima condições de trabalho. Vamos lá verificar o que seriam essas péssimas condições de trabalho. Vamos falar primeiro nas fábricas. Eram comuns os acidentes que mutilavam, tiravam vidas de muitos operários, homens, mulheres e crianças. Lembra que eu falei que eram 16 horas de trabalho sem a mínima condição de proteção e eles eram sujeitos ao capitalismo porque eles precisavam, eles necessitavam deste trabalho, eles vendiam o esforço dele e até criança também se sujeitava ao trabalho. Aqui, ó, férias e descanso semanal, remunerado, licença maternidade, licença saúde, eram direitos inexistentes naquela época. Agora você se reporta para a nossa época de hoje. Hoje nós temos direito a férias, 30 dias de férias após um ano, o salário dessas férias mais o salário do mês. Você tem o descanso semanal, sábado e domingo. Nós, mulheres, ao engravidarmos e termos o nosso bebê, temos a licença maternidade mais o salário. Então, nessa época não tinha esses direitos, mas o povo não estava aceitando. E no decorrer da história, vocês vão observar o que vai acontecer e como chegou essas mudanças até o nosso contexto atual. Aqui nós vamos para a segunda mudança. Na segunda mudança, é o crescimento das cidades acelerado pelo processo de industrialização. O que seria esse processo? Os moradores do campo migraram para a cidade em busca de condições salariais. Aqui nós temos população atraída para os centros urbanos, provocando o êxodo rural, ou seja, esse êxodo rural, as pessoas deixam suas cidades, o campo, e vêm para a cidade. Isso aqui causa um grande congestionamento, porque a cidade urbana não tinha condições de manter as pessoas que estavam migrando. E isso começou a tornar um grande problema social. Em 1850, na Inglaterra, o número de pessoas, observem aqui, que o número de pessoas que moravam nas cidades já eram superior ao dos que viviam no campo. Por que isso? Porque eles deixaram o campo e foram para a cidade. Os poucos que ficaram não tiveram coragem de largar os campos para vir morar na cidade, onde eles corriam muitos riscos, saindo do campo para vir para a cidade. E a terceira mudança, a transformação do estilo de vida. Quem mora no campo vem para a cidade, nós sabemos que muda toda a rotina. Então aqui nós temos no campo, embora explorado,
pelo senhor feudal. Os camponeses, o camponês possuía o seu pedacinho de chão, criava animais, cultivava a terra para a sua subsistência. Possuía habitação e não tinha horário de trabalho rigoroso. Era uma espécie de autônomo. Ele tinha seu próprio pedacinho de chão, trabalhava, sobrevivia do campo e ele fazia seu horário de trabalho e não estava sujeito ao capitalismo. E a Inglaterra foi a pioneira da Revolução Industrial. Vamos acompanhar como foi esse processo. Isso só foi possível graças ao rompimento do sistema feudal, porque conforme a burguesia crescia, os senhores feudais iam perdendo as forças. Então, esse sistema feudal nesse país, ainda no século XVII, por meio da Revolução Gloriosa, que eu acabei de falar, Revolução Industrial aqui, passou, vamos aqui para o próximo tópico, passou a ser governada por uma monarquia, ou monarca, né? Então, aqui era uma única pessoa, que eu falei agora há pouco, que governava. Ele só saía do trono se ele abdicasse, se ele renunciasse, né? E monarquia constitucional, que dava reais poderes ao parlamento. E a Revolução Francesa. Vamos lá ver como é que foi. Ao estudar a história do Brasil, que nós passamos pelo ensino fundamental, o ensino médio, nós estudamos um pouco da história do Brasil, né? Você deve ter, ou nós, né, aprendemos que a classe que detém o poder econômico, geralmente exerce o poder político. Eu convido você, aluno, aluna, acompanhe essa história e tente trazer a nossa realidade. O que está acontecendo? Quem tem o poder é que detém todo o interesse político e geralmente exerce esse poder, ou seja, é o poder financeiro, o poder econômico. Contextualizando a história, podemos comparar a estrutura social francesa como uma pirâmide. Desse ponto você vai observar como que está hoje a nossa história, em que pirâmide hoje nós nos encontramos, o que mudou. Estamos na primeira pirâmide, na segunda, na terceira? Então vamos lá. Podemos comparar, né, a estrutura social francesa, mas também você pode trazer para o Brasil a estrutura social do Brasil a uma pirâmide. No seu topo estava o monarca, ou seja, o rei. Logo abaixo dele estavam os estratos privilegiados no regimento monárquico que eu falei. O clero não pagava imposto porque estava sempre com o rei e a nobreza. Os donos da economia. Vamos lá falar um pouco dos donos da economia. A burguesia estava convencida somente uma revolução social mudaria o estado de coisas. Seu plano era atrair para o projeto revolucionário as demais classes. Compunham o terceiro estado. Olha só, o terceiro estado. Sentiam-se oprimidos pela monarquia. Vamos ver quem são esse terceiro estado, pessoal? Vamos ver em que etapa nós estamos nessa pirâmide? Então, observem aqui que nós temos uma pirâmide, certo? A estrutura social francesa, a pirâmide. As pessoas, olha só aqui, enquanto eu vou marcando aqui, vocês vão verificando essa imagem como é que ela está. As pessoas na base da pirâmide
trabalham e pagam imposto e não têm muito o que vestir. Podemos assim sintetizar que não está tão diferente da nossa época de hoje, uns com tantos e outros com menos. Uns bem têm condições de ter uma boa educação, roupas, e outros não têm. Vamos lá, já subindo a pirâmide, chegam os nobres, o clero, pessoas que não pagavam imposto, ou seja, pessoas que estavam aliadas ao rei, não pagavam imposto, né? E a França entrou em crise econômica, também política, pois o povo queria mudança e o rei não sabia mais o que fazer. Por quê? Os seus aliados, de onde se tira e não se devolve, começa a faltar. Os seus aliados, que estão aqui no topo da pirâmide, não ajudavam o rei com seus impostos. Eles arrecadavam os dízimos e ficavam com eles, que eram os dízimos dos fiéis. Quem mantinha o rei e o clero, que é a Igreja Católica, era somente essa base, que era o próprio povo que migraram do campo e vieram para a cidade e tiveram que se submeter às mudanças sociais. A formação da população francesa, vamos falar um pouco dessa formação. Cerca de 24 milhões de pessoas compunham o terceiro estado. Estes reuniam diversos grupos. A grande burguesia, formada por poderosos banqueiros, empresários, comerciantes. A média burguesia, composta de médicos, advogados, professores e demais profissionais liberais. Observem aqui que a burguesia começa a ganhar força e começa a ganhar aliados, e o rei começa a perder força, porque ele entrou em crise econômica, a política foi perdendo alguns privilégios. A pequena burguesia, representada por artesãos, comerciantes e os camponeses, que se dividiam em trabalhadores livres e servos. E os trabalhadores urbanos, assalariados, desempregados. Então, esta era a nova sociedade. Vocês observem aqui que agora está começando a ter uma nova formação de sociedade. Então, há aqui pessoas que vieram do campo, pessoas que já estavam, a burguesia começou a se fortalecer, começou a ter mais condições financeiras e, como nós falamos, quem tem o poder econômico é que comanda a política. Nessa época da história aqui, nós vamos falar agora o terceiro estado. O que seria esse terceiro estado? Vamos lá. Aqui nós temos a burguesia. A burguesia e o povo. Ela precisou se juntar com o povo, que são aqueles que precisam de trabalho, precisam de condições salarial, então se juntou a burguesia, mesmo sendo explorado, mesmo sabendo que a situação era crítica e que havia 16 horas de trabalho e já estava sendo prejudicado. E nós temos aqui no segundo aqui, que é o segundo estado, a nobreza de sangue e nobreza de espada, que nós falamos agora há pouco. E nós temos aqui o alto clero e o baixo clero. E no topo da pirâmide, nós estamos aqui com o rei. Observe aqui que lá na pirâmide anterior, estavam divididas o rei, o clero e a população que sustentava o próprio rei. E agora nós estamos numa nova divisão, por quê? Porque agora nós temos a burguesia e o povo, se juntaram. E depois nós temos o nobre. E em seguida nós temos o clero, o baixo clero e o rei. Vamos aqui para o próximo. Vamos seguir para a nossa próxima etapa. A burguesia era a classe que se sentia mais prejudicada com a estrutura social. Eram formadas por grandes banqueiros, comerciantes, industriais
empresários, ou seja, pelos donos de dinheiro. Sua participação era limitada na política. A burguesia ainda não podia opinar na política, mesmo com o crescimento econômico, mesmo o rei sabendo que eles estavam aumentando a população da burguesia. Os burgueses andavam insatisfeitos porque, como que o rei fazia? Cobrava imposto. Conforme aumentava a economia da burguesia, o rei aumentava também a cobrança de imposto. Além disso, a burguesia revoltava-se com os altos impostos que eu acabei de falar aqui para vocês, cobrado pela monarquia, que era o rei. Então, eles estavam totalmente insatisfeitos. O trabalho, o progresso, seguindo as produções, as revoluções industriais, mas os impostos eram altíssimos e a burguesia precisava também se unir cada vez mais ao povo, mesmo o povo sendo explorado, para que eles pudessem se fortalecer. Vamos aqui para o próximo. O Estado monárquico era um obstáculo ao pleno desenvolvimento do capitalismo. Vamos saber por que isso estava acontecendo. Além de intervir na economia, impedia a superação das relações feudais de produção. No plano cultural, tinha o auxílio da igreja, promovia a intolerância religiosa e filosófica. Observe como que o rei estava cada vez mais oprimindo o povo para ver se quebrava um pouco a força da burguesia. No plano social, restringia a mobilidade das pessoas por causa da imposição do fator hereditário como critério de acesso às classes privilegiadas, aos favores do Estado. Observaram aqui as mudanças que essa história está trazendo, o que aconteceu no passado, como nós estamos vivendo hoje. Vamos lá, as ameaças à perda de privilégio. Observe que nos outros slides, o rei começou a pressionar, cobrando imposto, aumentando cada vez mais os valores. E aqui ele começa a perder os seus privilégios. Observem aqui os privilégios. Os integrantes do primeiro e segundo estado convenceram o rei a convocar a Assembleia dos Estados Gerais, fórum parlamentar, que há quase, olha só, 200 anos não se reunia. Nesse fórum, cada estado tinha o direito a um voto. Olha aqui, a um voto. Uma população imensa só tinha direito a um voto, independente do número de integrantes. Assim, embora representasse a maioria da população, como o voto não era individual, o terceiro estado ficaria prejudicado, acabando com o peso dos novos impostos. Então, quem era o terceiro estado? Os que estavam aliados à burguesia. E os que estavam aliados ao rei resolveram fazer uma assembleia, um fórum, para que existisse apenas uma pessoa que votasse, apenas um representante. Mesmo a burguesia, mas o proletariado, sendo a maioria, só podia ter um voto que valesse por todos. Vamos acompanhar a história para ver o que aconteceu. Aí houve a convocação da Assembleia dos Estados Gerais, que foi em 1789. A Assembleia dos Estados Gerais chegou a um acordo quanto à forma de votação. Os representantes do clero, olha só, os representantes do clero, da nobreza, a parte que interessava, apoiado pelo rei. Estão observando aí como é que a sequência da história, o que está ligado?
desejavam a votação tradicional, ou seja, um voto baseado em um voto por estado. Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Ia valer um voto e eles chegariam a uma decisão. Aqui. E os representantes do terceiro estado insistiam no voto individual, enquanto o primeiro estado queria o voto individual, o único voto, os representantes do terceiro estado, eles insistiam no voto individual. As pessoas deveriam ter direito das suas escolhas, votar. Vamos lá para o próximo. A legitimidade da Assembleia Nacional foi quando aconteceu, de fato, a mudança que tanto se esperava. Olha só, o rei já estava fragilizado. Luís XVI estava fragilizado. Reconheceu a legitimidade. Olha só, ele reconheceu a legitimidade dessa Assembleia Nacional, né? E a Assembleia Nacional Constituinte, que em agosto de 1789, olha só o que aconteceu, ele mesmo libertou os camponeses do controle senhorial e acabou com os privilégios dos nobres, do clero. Era o fim do regimento feudal. O rei conheceu que não adiantava ter esses aliados se ele estava enfraquecido, se ele estava perdendo força, mesmo cobrando altíssimos impostos, ele já não tinha mais condições de manter, né, o clero e o regime feudal. No mês de agosto, observa aqui, pessoal, no mês de agosto foi proclamada a Declaração dos Direitos Humanos do Cidadão e consagrou uma série de princípios liberais. Observe que quando surgiu os direitos humanos foi verificado que havia uma necessidade de grandes mudanças e que a população sofria demais e era preciso ser decretadas mudanças. E a Revolução Francesa ficou conhecida como a Grande Revolução. Seus efeitos se espalharam pelo mundo, suas ideias e ainda dominantes na sociedade contemporânea. Então, os efeitos da Revolução Francesa estão no nosso decorrer, na nossa trajetória. E o surgimento, agora nós vamos partir para o ponto do surgimento da filosofia, da sociologia. Olha só, o quadro de insatisfação provocou uma série de revoltas, aprofundou o caos social, o conflito aberto entre burguesia e classe operária. O conflito já estava estabelecido. Nessa assembleia, nesse ambiente de lutas pela diferença da sociedade entre burguesia, proletariado, que cresceu o interesse pelo estudo da vida social, então surgiram dois grupos opostos e intelectuais, que vocês vão conhecer agora e nas nossas próximas aulas vocês vão entender o que eles trabalharam. Então aqui nós temos os pioneiros da sociologia. Nós estamos com Émile Durkheim e Augusto Comte. Alguns falam Émile Durkheim, mas eu penso que a pronúncia é Durkheim. Então, ele, Durkheim e Augusto Comte fizeram seus estudos em cima de todo o processo de insatisfação, de problemas que estavam acontecendo. Eles dirigiram seus estudos a preservar a nova ordem, organizar a sociedade e manter o controle social. Vamos agora para o resumo da sociologia. Vamos lá, a sociologia tem como preocupação estudar a vida social. Por exemplo, estilo de vida urbana, os problemas sociais, decorrente da urbanização acelerada, o comportamento dos indivíduos e das grandes cidades e os movimentos sociais. São também objeto do seu estudo as instituições, o surgimento do desenvolvimento da sociedade industrial, a família, a igreja, o sindicato
Entre tantos outros, os partidos políticos. E, continuando o nosso resumo, as revoluções industriais e francesas provocaram profundas mudanças na sociedade europeia. O regime feudal foi superado pelo sistema capitalista. As monarquias deram lugar às repúblicas. Olha como foi mudando a nossa história, que eram subordinadas ao parlamentos, dirigidos pela burguesia. Os valores liberais como democracia, liberdade, direito, a propriedade, o individualismo e a igualdade passaram a ser cultivados. Esse era um dos pontos dos direitos humanos. E uma reflexão para vocês. Olha só, entretanto, a esperada melhoria das condições de vida, trabalho, classes populares, não aconteceu. Pelo contrário, a expulsão do campo, os baixos salários, o desemprego, longas jornadas de trabalho, péssimas condições, moradia, pioraram a qualidade de vida dessa classe. Esse contexto de profundas mudanças trazidas pelas revoluções industriais e francesas serviu de cenário para o surgimento da sociologia. E eu quero dizer, pessoal, que a sociologia continua em processo de pesquisa, de estudo, buscando resposta a todo o nosso contexto social, a toda essa vivência, a tudo que tem trazido as mudanças na política, na educação. E na próxima aula, nós vamos dar continuidade a esta aula, já na segunda unidade, que vai vir o contexto desta aula, para que vocês possam entender melhor. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha tirado algumas dúvidas. Leio as apostilas de vocês, deixe seus comentários no fórum. Nós temos atividades para vocês fazerem, façam suas atividades e na próxima terça eu vou estar aqui com vocês para dar continuidade, para fazer interação com vocês. E muito obrigada a todos, tenham um bom dia a todos os paulos que nos acompanham e obrigada a todos do estúdio que estão aqui conosco. Bom dia!